Naquele dia, eu estava sentado na minha poltrona de sempre. Aquela poltrona marrom de couro sintético que eu comprei num sebo da Rua Voluntários da Pátria, no bairro da Pompeia, em São Paulo, mais de 20 anos atrás. Estava assistindo ao Jornal Nacional, o volume no 17, que era o volume que eu sempre colocava porque achava confortável, tentando não pensar na conta de luz que havia chegado naquela manhã com um valor que me deixou com o estômago apertado. Tentando não pensar no emprego que eu tinha perdido 32 dias antes na metalúrgica Ribas, tentando simplesmente existir em paz dentro da minha própria casa. Mas a palavra minha já não significava mais nada naquele lugar, e eu ainda não tinha entendido isso de verdade. Eram 19 horas e 40 minutos de uma terça-feira de setembro de 2024. O calor de São Paulo estava daquele jeito pegajoso que a cidade tem no começo da primavera, quando a chuva ainda não veio de verdade, mas o sol do dia já fez o concreto guardar calor suficiente para sufocar. O ventilador de teto girava no 3, que era a velocidade máxima, e mesmo assim o ar estava parado. Meu filho Rodrigo entrou pela porta com aquele andar largo que ele foi adquirindo nos últimos anos, aquele jeito de dono do mundo que eu nunca ensinei a ele, que ele foi buscando sozinho em algum lugar que eu não consigo identificar. Entrou sem bater, claro, porque era o apartamento dele no papel, e foi direto para a frente da televisão, sem olhar para mim. Sem dizer boa noite, sem nenhuma das coisas pequenas que fazem uma pessoa se sentir vista dentro de um ambiente que ela deveria chamar de lar. Pegou o controle remoto que estava na mesinha ao lado da minha poltrona e desligou tudo. A tela ficou preta. O silêncio que sobrou foi um silêncio carregado, daquele tipo que tem peso, que tem temperatura, que você sente na pele como pressão. Eu olhei para ele. Ele olhou para mim com uma expressão que eu não consigo descrever sem sentir aquela dor toda de novo, mesmo tendo passado tempo suficiente para que as coisas tivessem mudado. Era uma mistura de impaciência e desprezo, e algo que doeu mais fundo do que qualquer outra coisa. Indiferença pura e calculada. Não era raiva. A raiva eu entenderia. Era a frieza de quem já decidiu o que vai fazer e está apenas executando. Pai, ele disse. E o jeito que ele falou essa palavra, a palavra que deveria ser a mais natural do mundo na boca dele quando se dirigia a mim, parecia que eu era um inquilino inadimplente, um estranho que havia ocupado um espaço que não lhe pertencia. A gente precisa conversar. Eu não disse nada. Eu esperei. Rodrigo ficou de pé na frente da televisão apagada, com os braços cruzados sobre o peito, com aquela postura que ele havia desenvolvido nos últimos anos, que eu sempre associei à presença da Tatiane na vida dele. Era a postura de alguém que já ensaiou o que vai dizer. A Tatiane e eu conversamos bastante nas últimas semanas. Você sabe que as contas aqui em casa são pesadas. O condomínio subiu de novo, a conta de luz está nas alturas com esse calor, o mercado não para de encarecer. E você está aqui há 2 meses sem pagar absolutamente nada, sem dar nenhuma contribuição para nada. Eu engoli em seco. Aquele apartamento era meu de verdade, do jeito que as coisas são suas quando você trabalhou anos e anos para conquistá-las. Eu havia dado a entrada de R$45 mil, que eram cada centavo da poupança que eu havia juntado durante 18 anos de trabalho sem folga. Eu havia assinado o financiamento no meu nome no Banco Bradesco, da agência da Rua Cardoso de Almeida. Eu havia pintado as paredes com as próprias mãos quando o Rodrigo tinha 12 anos e a gente se mudou para lá com a Marlene. Eu havia passado 2 fins de semana inteiros trocando os azulejos do banheiro, um a um, de joelhos no chão frio, com as mãos que sangram quando a rejunta raspa do jeito errado, porque eu não tinha dinheiro para pagar um pedreiro. E porque eu me recusava a morar num lugar com banheiro com azulejo quebrado, mas no papel, naquele momento, não era mais meu. E isso é uma história que eu preciso te contar do começo para que você entenda como cheguei àquele ponto. Porque essa história não começou naquela noite. Essa história começou muito antes, num processo tão lento e tão cuidadoso que eu só conseguia enxergar olhando para trás. Rodrigo! Eu comecei, com a voz ainda firme, ainda controlada, ainda aquela voz de pai que ele havia ouvido a vida inteira. Esse apartamento está no meu nome, pai. Legal, formal, registrado em cartório. E se você não vai contribuir com as despesas, você não pode continuar morando aqui. Não é pessoal, é a realidade financeira da situação. A Tatiane apareceu na porta da cozinha nesse exato momento. Eu sempre me perguntei se ela havia ficado ali esperando o momento certo para aparecer, ou se havia sido coincidência. Mas com o tempo que passei, conhecendo a Tatiane, aprendi que ela não fazia muita coisa por coincidência. Ela ficou encostada na moldura da porta com um pano de prato na mão, como se estivesse no meio de alguma tarefa doméstica. E ficou me olhando com aquele sorriso que eu aprendi a temer nos meses anteriores. Um sorriso levemente inclinado para um lado, com os olhos que não sorriam junto com a boca, o sorriso de quem acabou de fechar um negócio e está aguardando a confirmação da assinatura. Não é pessoal. Meu filho havia dito isso. Meu filho,
que eu carreguei no colo por horas inteiras nas noites em que ele tinha febre alta e não conseguia parar de chorar, e a Marlene estava exausta. E eu havia trabalhado o dia inteiro, mas levantava de qualquer forma, porque era meu filho e era o que eu precisava fazer. Meu filho, que eu levei de ônibus até a escola durante 5 anos, pegando 2 ônibus na ida e 2 na volta, porque eu não tinha dinheiro para carro e me recusava a deixar um menino de 6, 7, 8 anos ir sozinho para a escola, numa cidade como São Paulo. Meu filho, que havia chorado no meu ombro quando perdeu o primeiro emprego aos 23 anos e ficou com medo do futuro. E eu disse que tudo ia ficar bem, que a gente sempre dava um jeito, que ele era capaz, que eu acreditava nele. Não é pessoal. Como se existisse alguma versão de um pai ser expulso pelo filho da casa, que havia sido sua que pudesse não ser pessoal. Eu me levantei da poltrona devagar, não com a urgência de quem está com raiva, com a lentidão de quem está fazendo um movimento que sabe que é definitivo. Fui até o quarto que havia sido meu durante 16 anos. Abri o armário. Peguei a bolsa de couro marrom que estava no prateleiro de cima, aquela bolsa que eu havia comprado numa loja do bairro do Bom Retiro por R$ 80 há uns 6 anos e que ainda estava boa porque eu cuidava das minhas coisas. Coloquei dentro dela a carteira com os documentos e os R$ 320 que eu tinha em espécie. Coloquei o remédio para a pressão, o atenolol 50mg que eu tomava havia 6 anos e que havia pego na farmácia 2 dias antes. Uma cartela inteira com 30 comprimidos. Coloquei o carregador do celular. Coloquei o celular, aquele Samsung antigo que já estava com a tela um pouco trincada no canto superior esquerdo, mas que ainda funcionava. Coloquei uma muda de roupa porque eu não sei porquê, mas coloquei, talvez porque alguma parte de mim já soubesse que não voltaria tão cedo. Fechei o zíper da bolsa. Voltei para a sala. Rodrigo ainda estava de pé, de braços cruzados no mesmo lugar. A Tatiane ainda estava encostada na porta da cozinha. Os dois me olhando como se estivessem aguardando uma reação que eu me recusei a dar. Eu olhei para o meu filho por uns 5 segundos. Procurei naquele rosto de 32 anos alguma coisa do menino que havia sido meu, alguma sombra daquele garoto que me chamava de herói quando eu consertava alguma coisa quebrada em casa, alguma faísca daquele adolescente que eu havia visto chorar de alegria quando passou na faculdade. Eu procurei e não encontrei. Ou encontrei e me recusei a usar isso como razão para ficar. Fui até o gancho perto da porta onde ficavam as chaves. Peguei o molho. Separei a chave do apartamento, aquela chave com o chaveiro amarelado de tanto tempo. Coloquei ela na mesinha de vidro da entrada. Peguei a bolsa e saí. Não olhei para trás. Desci os 7 andares de escada porque o elevador estava em manutenção naquele dia. Havia um aviso colado na porta há 3 dias. E a cada degrau que eu descia sentia o peso daquilo tudo se assentando dentro de mim de um jeito diferente. De um jeito que eu ainda estava tentando identificar. Não era raiva. Não era desespero. Era algo mais denso e mais fundo do que esses dois. Era uma sensação de que toda uma vida havia sido construída sobre uma fundação que não era o que eu pensava que era. E que eu só estava descobrindo isso agora, quando já tinha 63 anos, e o tempo de reconstruir era menor do que o tempo que havia sido usado para construir. Cheguei na calçada da rua Fortunato Ferraz e parei. Eram 21h40. O ar estava abafado. A cidade de São Paulo continuava funcionando ao meu redor, como se absolutamente nada tivesse acontecido. Ônibus passando barulhentos, motos acelerando no sinal, o cheiro de chuva que ainda não havia caído, a barraca de cachorro-quente na esquina com vapor subindo, 2 rapazes conversando alto do outro lado da rua. A vida ordinária e indiferente de uma terça-feira à noite, numa metrópole de mais de 12 milhões de pessoas. Eu era mais um, comecei a andar sem rumo definido. Mas antes de continuar te contando o que aconteceu naquela noite, e em tudo que veio depois, que é a parte que vai te surpreender de um jeito que nem eu mesmo acreditei quando aconteceu, preciso que você faça uma coisa por mim agora. Escreve nos comentários de qual cidade você está me ouvindo. Pode ser São Paulo, pode ser Salvador, pode ser Belém, pode ser Curitiba. Pode ser uma cidade pequena no interior do Mato Grosso que eu nunca ouvi o nome, mas que existe. E tem pessoas reais vivendo histórias reais. Eu quero saber que você está do outro lado. Porque eu sei que tem muita gente que já passou por algo parecido com o que eu passei. Ou que tem alguém próximo passando por isso agora, e é por isso que eu estou aqui, contando tudo isso sem esconder nada. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Clica no sininho para não perder nenhum vídeo, porque o que vem depois dessa noite na calçada de São Paulo vai mudar completamente o rumo dessa história. Fica comigo? Meu nome é Antônio Ferreira Lopes. Tenho 63 anos. Nasci em Franca, cidade no interior do estado de São Paulo, em 1961, filho de um sapateiro e de uma costureira que trabalharam a vida inteira com as mãos e me ensinaram que dignidade não é o que você tem, é o que você é. Vim para outra capital quando tinha 18 anos com uma mochila de lona nas costas, R$ 70 na carteira
e a certeza absolutamente irracional de quem é jovem e não sabe ainda quanto a vida pode pesar, de que tudo ia dar certo. Me tornei técnico de manutenção industrial. Trabalhei durante 38 anos para empresas diferentes, a maior parte desse tempo na metalúrgica Forjacal, que ficava na zona norte da cidade, na rua Engenheiro Mesquita Sampaio. Fui pontual durante todos esses anos. Fui honesto. Nunca faltei sem justificativa médica. Nunca levei nada que não fosse meu. Nunca pedi nada que não fosse justo. Criei meu filho da forma que eu julgava ser a mais correta, com presença, com trabalho constante, com amor que eu não sabia expressar muito bem em palavras bonitas, mas que eu tentava expressar em atos concretos todo dia. Mas deixa eu voltar ao começo dessa história para que você entenda como aquela noite de setembro foi possível. Para que você entenda como eu, Antônio, cheguei a ter 63 anos e estar numa calçada de São Paulo às 22 horas com R$ 320 na bolsa e absolutamente nenhum lugar para dormir. Esse tipo de coisa não acontece da noite para o dia. Esse tipo de coisa se constrói ao longo do tempo, tijolo por tijolo, aproveitando cada momento em que você baixa a guarda porque decidiu confiar em quem você ama. E é exatamente essa construção lenta que eu preciso te mostrar. Eu me casei com a Marlene Aparecida Costa Lopes em 1989. Ela era de Ribeirão Preto, tinha 22 anos na época e tinha aquela beleza simples e direta que me deixava sem vocabulário quando eu estava perto dela. A gente se conheceu numa festa junina no salão da paróquia do bairro do Brás, onde eu morava num quarto de pensão na época, dividindo banheiro com outros 4 rapazes. Eu estava com 28 anos e havia chegado em São Paulo havia 10 anos. Já estava bem estabelecido no emprego, mas ainda não tinha nada de concreto além do emprego. Quando eu vi a Marlene dançando quadrilha com uma amiga, eu fui falar com ela sem nem pensar direito. Ela me olhou com aqueles olhos escuros e disse que não dançava com estranhos. Eu disse que ela não precisava dançar comigo, que eu só queria saber o nome dela. Ela disse, Marlene. Eu disse, bonito. Ela deu aquela risada que eu nunca mais esqueci na vida. Em menos de 8 meses estávamos noivados. Minha mãe, que ainda estava viva em Franca, disse que era rápido demais, que eu precisava conhecer a pessoa melhor antes de fazer um compromisso desses. Meu pai disse que eu sabia o que estava fazendo. Eu não sabia nada, mas estava apaixonado daquele jeito que paralisa o julgamento crítico. E quando a gente é assim, age com o coração primeiro e pensa nas consequências depois. Durante os primeiros anos, o amor fez muita coisa. A gente era pobre, do jeito que quem começa junto é pobre, sem reserva, sem folga, mas com energia suficiente para tornar aquilo suportável e até bonito. Morávamos num apartamento alugado pequeno na Vila Madalena. 2 quartos, uma janela que dava para o muro do vizinho, cozinha que mal cabia os 2 ao mesmo tempo. Mas a gente ria naquele apartamento. A gente brigava e se reconciliava naquele apartamento. A gente tinha planos que fazíamos e refazíamos à mesa de jantar depois que as louças estavam lavadas. Rodrigo nasceu em março de 1992. Foi o momento mais bonito da minha vida até então, sem nenhum exagero. Eu estava na sala de espera do Hospital das Clínicas na Avenida Enéas de Carvalho Aguiar, quando a enfermeira saiu da porta verde e disse que era menino, saudável, e que eu podia ir ver. Eu chorei ali mesmo, sentado numa cadeira de plástico laranja, na frente de outros homens que fingiam não ver, porque naquele momento eu não me importava com o que ninguém pensava. Eu chorei porque eu soube, naquele instante específico, que a minha vida havia ganhado um nível de sentido que ela não tinha antes. Aquele menino era a razão mais concreta de tudo que eu havia lutado até ali. E eu lutei. Meu Deus, como eu lutei por aquela família. Quando o Rodrigo tinha 4 anos, a Forjacal abriu uma vaga de técnico de manutenção e eu passei em 5º lugar na seleção. Eram 4 vagas disponíveis. Um homem comum teria aceitado aquilo e seguido em frente. Eu fui até a empresa, pedi para falar com o gerente de recursos humanos e o atendente disse que não era possível. Eu disse que esperaria. Fiquei sentado naquele corredor por 2 horas e meia, até que o gerente, um homem chamado Silvio Marques, com uns 50 e poucos anos e uma paciência visivelmente testada, saiu e me encontrou ali ainda. Ele me perguntou o que eu queria. Eu disse que eu precisava daquela vaga, que eu tinha um filho pequeno, que eu era o técnico mais comprometido que ele iria encontrar, e que se ele me desse a oportunidade, eu provaria isso. O Silvio me olhou por um tempo longo e disse que eu tinha coragem de fazer aquilo, que quem tem coragem de fazer aquilo tem coragem de trabalhar. E me deu a vaga. Trabalhei na Forjacal por 22 anos consecutivos. 22 anos de segunda a sábado, às vezes domingo quando havia parada de emergência nas máquinas, o que no setor industrial acontece com mais frequência do que qualquer pessoa de fora imagina. Fui promovido 3 vezes ao longo desses anos. No auge do meu crescimento na empresa, eu ganhava R$ 5.800 por mês, que era um salário muito digno para o que eu fazia e para o custo de vida que eu mantinha. Com esse dinheiro, ao longo de 18 anos de trabalho naquela empresa, eu fui juntando.
Fui guardando no Banco Itaú da agência da Rua Clélia. Fui construindo aquela reserva que eu encarava como o resultado mais concreto de toda aquela dedicação. E foi com aquela reserva que eu comprei o apartamento da Pompeia. Deixa eu te contar como foi esse apartamento com detalhes, porque essa parte é absolutamente central para tudo que vem depois. Em 2008, depois de 18 anos morando de aluguel em 4 lugares diferentes da cidade, sempre pagando em dia, sempre cuidando do imóvel como se fosse meu, porque é assim que eu aprendi, que se deve tratar o que você usa, eu finalmente consegui juntar dinheiro suficiente para dar a entrada no imóvel. R$ 45 mil. Era absolutamente tudo que eu tinha guardado, não sobrou nem centavo dessa poupança depois da entrada. A Marlene queria um apartamento em Moema, que era mais valorizado e mais chique, e eu entendi o sonho dela, mas o dinheiro não dava para aquilo, e eu precisava ser realista. A gente acabou comprando um apartamento de 72 metros quadrados na rua Fortunato Ferraz, no bairro da Pompeia, zona oeste de São Paulo. 2 quartos, sala, cozinha americana com a lavanderia integrada, um banheiro e uma pequena área de serviço nos fundos. Para mim, era um palácio. Era o resultado material de 18 anos de trabalho consistente e vida regrada. E eu olhava para aquelas paredes com um orgulho que eu não consigo descrever com palavras que façam justiça ao sentimento. Rodrigo tinha 16 anos quando a gente se mudou para lá. Ele não ficou tão empolgado com a mudança quanto eu esperava e quanto eu precisava que ele ficasse. Talvez por egoísmo meu. Disse que preferia continuar na Vila Madalena porque todos os amigos dele eram do bairro. Eu disse que era normal sentir aquilo, que é assim quando a gente é jovem e os laços são com as pessoas do entorno, e que com o tempo ele ia criar raízes novas. Ele deu de ombros e foi para o quarto. Eu entendi. Adolescente é assim. O que eu não entendia naquela época, e só fui compreender anos depois quando olhei para trás tentando identificar onde cada coisa havia começado, é que Rodrigo já estava desenvolvendo naquele período uma relação com o dinheiro e com as posses que não tinha nada a ver com o que eu havia tentado ensinar a ele. Ele queria o que os amigos tinham, ele queria a marca no tênis, o modelo do celular, a aparência de quem tem mais. Ele queria o apartamento em Moema que eu não podia comprar. Ele queria o carro novo que os pais dos amigos dele tinham. Ele queria coisas que eu não era capaz de dar. E em vez de desenvolver a compreensão de que as coisas têm um preço real e que esse preço se paga com tempo e trabalho e escolhas, ele foi desenvolvendo ao longo dos anos um ressentimento que era silencioso, que não explodia, que não virava briga, mas que eu podia sentir na distância, nas respostas curtas, naquele jeito de me olhar como se eu fosse menos do que eu deveria ser. Eu não vi isso com clareza naquela época. Ouvi e não quis ver. O segundo é pior do que o primeiro. A Marlene e eu nos separamos em 2012. Foram 23 anos juntos. E o fim veio de um jeito que não é dramático o suficiente para uma novela, mas que é o tipo de fim mais comum e ao mesmo tempo mais difícil de explicar. A gente foi ficando estranho um para o outro. Foi criando distâncias que nenhum dos dois soube como fechar. Foram anos de vidas cada vez mais paralelas, de conversas que não iam fundo em nada, de silêncios que eram confortáveis num sentido e angustiantes no outro. E um domingo à tarde, ela sentou na minha frente na mesa da cozinha e disse que estava infeliz e que não aguentava mais fingir que não estava. E eu olhei para ela e vi que eu também estava, havia muito tempo, e que talvez nenhum dos dois tivesse coragem de ser honesto sobre isso até aquele momento. A separação foi sem advogado, sem processo, sem guerra. Ela ficou com a conta poupança conjunta que tinha R$ 18.500. Eu fiquei com o apartamento da Pompeia, que ainda tinha 11 anos de financiamento pela frente, mas que estava ali, concreto e real, e meu. Rodrigo tinha 20 anos e já morava sozinho num quarto que ele dividia com 2 amigos perto do Mackenzie, onde havia começado a administração no início daquele ano. Uma faculdade que eu estava pagando com 2 prestações mensais de R$ 980 cada. Nos anos que se seguiram à separação, a vida foi seguindo do jeito que a vida segue quando você é um homem só de meia idade numa cidade grande, com rotina, com trabalho, com a consciência crescente do silêncio de um apartamento que antes tinha mais vozes. Rodrigo terminou a faculdade em 2015, conseguiu emprego no ano seguinte numa empresa de consultoria financeira bem conceituada em Pinheiros, foi crescendo profissionalmente de um jeito que eu acompanhava com genuíno orgulho, mesmo que à distância. A gente almoçava junto uma vez por mês, num restaurante aquilo que ele escolhia diferente todo mês, e eu pagava sempre porque era o pai e porque eu queria aquelas horas com ele, mesmo que elas fossem cada vez mais superficiais. Foi em 2018 que Rodrigo me apresentou a Tatiane. Ela tinha 28 anos naquela época. Rodrigo tinha 26. Eram bonitos juntos de um jeito que eu notei logo. Aquele tipo de casal que chama a atenção não necessariamente porque são extraordinários individualmente, mas porque juntos criam uma presença. Ela era alta, bem vestida, mesmo num jantar casual,
Trabalhava numa empresa de marketing digital e falava com aquela desenvoltura de quem aprendeu cedo a se apresentar, a ocupar os espaços das conversas com inteligência. Na primeira vez que eu a conheci, num restaurante japonês na rua Pamplona, ela me chamou de Seu Antônio, com um sorriso que parecia completamente genuíno. Me fez perguntas sobre o meu trabalho que pareciam um interesse real e eu gostei dela. Eu genuinamente gostei da Tatiane naquela noite. O que eu não enxerguei e demorei para identificar é que aquele sorriso era uma ferramenta muito bem afinada. Tatiane era inteligente de um jeito que eu não reconhecia a tempo porque era um tipo de inteligência que eu não havia encontrado muito na vida. Ela entendia as pessoas profundamente, entendia o que cada pessoa queria ouvir e sentir, e sabia se posicionar de forma estratégica para obter o que queria, sem que ninguém percebesse que havia uma estratégia sendo executada. Com Rodrigo, ela era a parceira perfeita que alimentava cada ambição dele, que validava cada desejo de ter mais, de aparecer mais, de ser mais aos olhos dos outros. Com a minha família, que nessa época era basicamente eu, ela era a nora atenciosa, educada e respeitosa. Eles se casaram em dezembro de 2020. A cerimônia foi num clube em São Paulo que eu não conhecia até aquele dia. E quando Rodrigo havia me contado o custo total alguns meses antes, aquele número R$120 mil, me deixou sem ar por um momento. Eu perguntei como eles planejavam pagar aquilo. E ele explicou que a família da Tatiane estava contribuindo com R$60 mil e que o restante eles estavam dividindo num financiamento pessoal. Eu ofereci o que eu podia naquele momento, que eram R$5 mil. E Rodrigo aceitou sem comentário nenhum, sem o obrigado que eu não estava pedindo, mas que teria sido bonito ouvir. Naquele casamento, sorrindo para as fotos com meu terno alugado de R$320 na locadora da Avenida São João, eu não sabia que estava assistindo ao início do que seria uma mudança gradual e completa na minha vida. A primeira mudança importante aconteceu logo depois do casamento. Rodrigo me ligou e disse que ele e a Tatiane estavam procurando apartamento para comprar, que tinham alguns em vista, mas que o processo estava sendo mais demorado do que esperavam. Enquanto isso, perguntou se eles podiam ficar no apartamento comigo. Só por alguns meses, ele disse, enquanto encontravam o lugar certo. Eu disse que sim, sem hesitar. Era meu filho. Eles apareceram com 8 malas grandes, 3 caixas de livros e objetos decorativos embalados com cuidado, e uma televisão Samsung de 65 polegadas, que chegou numa caixa enorme que mal passava pela porta. Tatiane fez questão de mencionar, com aquele tom levinho de quem está fazendo uma observação neutra, que a televisão ficaria muito melhor na sala principal do que a que eu tinha ali. A minha televisão tinha 42 polegadas e eu havia comprado ela 2 anos antes pagando em 12 vezes no cartão. E para mim, ela era perfeitamente adequada. Mas a minha foi para o meu quarto e a televisão deles foi para a sala. Esse detalhe pode parecer pequeno, mas eu aprendi, com o tempo, que é exatamente nos detalhes pequenos que a gente consegue ler o que está realmente acontecendo antes que aconteça de vez. Nos primeiros 3 meses, a convivência foi relativamente funcional. Eles contribuíam com parte das despesas, eu arcava com o restante e havia uma certa cortesia no dia a dia que mantinha as coisas operando sem atritos visíveis. Mas aos poucos, aquelas contribuições foram diminuindo. Num mês, Rodrigo disse que havia sido difícil financeiramente e pediu para deixar a parte dele para o próximo. No mês seguinte, o mesmo. E eu, sendo quem sou, sendo o pai que sempre encontrou uma forma de entender mesmo quando não deveria, entendia. Foi em 2021 que aconteceu o episódio do papel que mudou tudo, de uma forma que eu não recuperaria tão cedo. Rodrigo me chamou numa tarde de sábado com uma pasta de documentos na mão, e aquele jeito de quem vai explicar algo complexo para alguém que pode não entender na primeira vez. Disse que havia consultado um contador especializado em planejamento patrimonial e que o contador havia identificado uma forma de evitar o imposto de transmissão hereditária que eu pagaria no futuro quando o apartamento fosse herdado por ele de qualquer forma. A solução, ele explicou com paciência e com termos técnicos que eu não conhecia, era fazer a transferência do imóvel para o nome dele agora, em vida, como uma antecipação de herança com isenção fiscal específica. Era para o meu bem, ele disse. Era planejamento familiar responsável, ele disse. Era o que pessoas inteligentes faziam para proteger o patrimônio da família. Naquele momento, eu estava no pior ponto da minha vida profissional até então. A Forjacal havia passado por uma reestruturação no início de 2021 e eu havia sido demitido após 22 anos de serviço. A indenização que recebi, R$78 mil, havia sido consumida ao longo dos meses seguintes pagando o financiamento que ainda restava do apartamento, as contas correntes e tentando me recolocar num mercado que olhava para um técnico de 60 anos como para um equipamento com o prazo de validade vencido. Eu estava emocionalmente dependente do meu filho de um jeito que nunca havia sido antes. Eu estava frágil. E assinei o papel.
Assinei sem ler cada cláusula com a atenção que eu deveria ter dado. Assinei porque era meu filho e porque eu havia passado a vida inteira acreditando, com uma fé que eu só agora entendo ser ingenuidade, que o amor que você coloca numa pessoa ao longo de décadas é o amor que você vai receber de volta quando mais precisar. Aquela assinatura transferiu o apartamento para o nome de Rodrigo. E a partir daquele momento, a dinâmica daquela casa começou a mudar de um jeito que foi tão gradual que eu quase não percebi, como quando você está dentro de água que vai aquecendo tão devagar que você só entende que está sendo cozinhado quando já é tarde demais para sair facilmente. A Tatiane começou a redecorá-lo como se fosse dela, porque na lógica dela, agora era. Primeiro foram almofadas novas na sala. Depois um tapete diferente, daqueles de fibra sintética que ela disse serem mais modernos. Depois ela pintou a cozinha de cinza sem me consultar, sem mencionar que pretendia fazer isso, sem me dar a oportunidade de dizer que eu havia escolhido aquela cor de branco com muito cuidado anos antes. Depois vieram móveis novos, primeiro a mesa da sala de jantar, depois o rack da televisão, depois um aparador que tomou o lugar de um que eu havia comprado num sebo e que tinha valor sentimental para mim, porque era parecido com um que minha mãe tinha na casa de Franca. Cada mudança era apresentada como uma melhoria, como uma modernização necessária, e quando eu tentava colocar minha posição, tentava dizer que eu não havia sido consultado sobre aquilo que era o meu lar. Tatiane olhava para mim com aquela expressão de quem está sendo paciente com alguém difícil e dizia: "Seu Antônio, a gente só quer deixar o lugar mais bonito para todo mundo." Como se eu fosse mais um habitante daquele espaço do que o homem que havia trabalhado décadas para existir ali. Rodrigo, por sua vez, foi se tornando cada vez mais ausente mesmo quando estava presente. Passava longos períodos no trabalho, saía com amigos frequentemente, viajava com a Tatiane em quase todos os fins de semana prolongados. E quando estava em casa, havia aquele silêncio pesado que é mais barulhento do que qualquer discussão. Aquele silêncio de quem está tolerando algo que preferiria não ter que tolerar. Em 2022, depois de meses procurando, eu consegui uma posição de técnico de manutenção na metalúrgica Ribas, uma empresa menor que ficava no bairro do Ipiranga. O salário era de R$ 3.300 mensais, significativamente abaixo do que eu havia ganhado na Forjacal. Mas era um emprego. Voltei a ter rotina, a ter propósito, a ter algo para fazer com o tempo que estruturava o dia. Comecei a pagar minha parte das contas do apartamento de novo, a comprar meu próprio alimento, a contribuir concretamente com o espaço onde eu morava. Ia ao mercado Pão de Açúcar da Rua Cardeal Arcoverde às 6 da manhã de sábado, antes de todo mundo. E voltava com as sacolas pesadas a pé, porque era mais saudável do que pegar o ônibus. Mas em julho de 2024, a Ribas encerrou as atividades, do dia para a noite, sem aviso prévio para os funcionários, sem preparação, com as portas fechadas numa sexta-feira à tarde e um comunicado colado no portão na segunda-feira seguinte. Havia um processo trabalhista em andamento, mas esses processos levam meses, às vezes mais de um ano, e no meio tempo as contas não esperam. E eu voltei a estar desempregado, desta vez com 63 anos e sem a reserva que havia tido após a Forjacal. As semanas seguintes foram pesadas de um jeito diferente das outras vezes. Eu mandei currículos por plataformas online, fui a agências de emprego da Zona Oeste, fiz entrevistas presenciais em que os entrevistadores me olhavam com uma espécie de educada hesitação que eu havia aprendido a reconhecer. Ouvi: "Você tem muita experiência para essa vaga?" E estamos procurando um perfil mais alinhado ao nosso time atual e voltamos a entrar em contato mais vezes do que consigo contar agora, sem sentir a frustração de volta. Ter mais de 60 anos no mercado de trabalho brasileiro é uma equação que raramente fecha a seu favor. E enquanto isso, dentro do apartamento, o clima foi esfriando de uma forma física, palpável. Rodrigo começou a fazer comentários, pequenos, diretos, cirúrgicos. "Pai, você deixou a luz do banheiro acesa de novo. A conta de luz não vai pagar sozinha. Pai, você poderia usar menos água quando lava a louça. Está desperdiçando demais. Pai, a Tatiane está tendo dificuldade de se concentrar no home office com você em casa o tempo todo. É muito barulho." Eu ouvia, controlava o que eu queria dizer, ia para o meu quarto, aquele quarto que havia sido meu durante 16 anos e que agora parecia um quarto de hóspede num hotel onde eu não havia sido exatamente convidado, e ficava deitado olhando para o teto, pensando na minha vida e tentando encontrar uma forma de resolver aquela situação com dignidade. Então veio aquela noite de setembro que eu comecei a te contar. Rodrigo desligou minha televisão, disse que eu não podia ficar se não contribuía. Eu peguei a bolsa e saí. Desci os 7 andares, saí pela porta do condomínio e comecei a andar. Andei pela rua Fortunato Ferraz, virei à esquerda na rua Teodoro Sampaio, continuei pela rua Cardeal Arcoverde, passando na frente do Mercado Fechado.
Passando em frente ao Banco Bradesco, onde eu havia feito o financiamento do apartamento décadas antes, a cidade à noite tem um ritmo diferente do dia, mais lento em alguns lugares e mais agitado em outros, e eu andava por ela como quem não pertence a nenhum dos dois ritmos. Tentei organizar os pensamentos. Pensei em ligar para o meu irmão Geraldo, que morava em Guarulhos, com a esposa Conceição e os 2 filhos adultos. Mas eram quase 10 da noite e eu não queria incomodar, não queria explicar tudo naquele momento. Pensei em ir para um hotel, mas R$ 320 não sobrevive muitos dias numa cidade como São Paulo, nem num hotel básico. Pensei em procurar algum serviço de acolhimento, mas a ideia de chegar a um lugar desses naquela noite, com a cabeça que eu estava, me fechou por dentro. Parei num banco de praça, na Praça Pan-Americana, e sentei. O céu de setembro em São Paulo tinha aquele tom roxo escuro de cidade iluminada embaixo de nuvens baixas. Fiquei olhando para o asfalto por um tempo indeterminado. Foi ali, sentado naquele banco de praça às 23 horas de uma terça-feira, que eu senti a primeira tontura. Eu conheço meu corpo. Vivo com pressão alta desde os 57 anos e aprendi a reconhecer os sinais que ela dá quando está saindo do controle. Aquela tontura tinha uma textura específica, diferente do cansaço comum de quem andou muito, uma leveza nos olhos que não era leveza de jeito nenhum, mas sim o aviso de um sistema que estava chegando no limite. Abri a bolsa imediatamente e procurei o remédio. O atenolol estava lá, a cartela quase cheia. O problema era a água. Eu precisava de água para tomar o comprimido, e não havia nenhuma garrafa na bolsa. E o banco de praça era só um banco de praça. E eu estava sozinho num horário em que a Praça Pan-Americana tinha pouquíssimas pessoas. Me levantei para procurar uma padaria aberta, uma farmácia, qualquer estabelecimento com água. Mas quando fiquei de pé, a tontura virou algo mais sério. Dei 2 passos e senti o chão mudar debaixo dos meus pés do jeito que quem nunca desmaiou não consegue descrever direito. Tentei alcançar o encosto do banco para me apoiar, mas a distância era maior do que eu calculei. Caí no chão. Não sei quanto tempo fiquei ali. Quando voltei a ter consciência, havia uma mulher ajoelhada ao meu lado. Ela tinha uniforme de trabalho na área de saúde, aquele uniforme verde que os técnicos de enfermagem às vezes usam. Tinha uma das mãos no meu pulso, verificando a pulsação, e a outra no celular. Ela estava falando com alguém, passando informações de localização, descrevendo a situação com uma calma profissional, que eu associei imediatamente a alguém que sabia o que estava fazendo. "O senhor está me ouvindo?" Ela disse quando percebeu que eu havia aberto os olhos. "Me diz seu nome." "Antônio", eu disse. Minha própria voz soou distante. "Antônio, eu chamei o SAMU. Já estão vindo. O senhor tem alguma condição de saúde que eu precisa saber?" "Pressão alta. Tenho o remédio aqui na bolsa. Só precisava de água para tomar." Ela pegou a bolsa que estava caída ao meu lado, encontrou o atenolol, levantou e foi até um botequim que ficava a uns 10 metros. Voltou em menos de 1 minuto com uma garrafa de água mineral pequena. Me ajudou a sentar. Me ajudou a tomar o comprimido. Ficou ao meu lado enquanto eu bebia a água devagar. E ficou. Ela ficou ao meu lado até o SAMU chegar, que demorou uns 18 minutos. Durante esses 18 minutos ela ficou conversando comigo, me fazendo perguntas simples para que eu permanecesse consciente, perguntando onde eu morava, se eu tinha família para chamar, se eu havia comido naquela noite. E havia naquele gesto algo tão profundamente humano, tão completamente oposto ao que eu havia experimentado horas antes, que eu precisei fazer um esforço considerável para não chorar ali naquele chão. O SAMU chegou com 2 técnicos que me examinaram, verificaram minha pressão, que estava em 215 por 112, e me colocaram na maca. Me levaram para o pronto-socorro do Hospital Estadual de Vila Alpina, que tinha leito disponível naquela noite. Eram quase meia-noite quando chegamos. Eles me fizeram exames, me colocaram no soro, me deram uma segunda dose do medicamento para controlar a pressão. Eu fiquei numa maca no corredor porque todos os leitos da área de observação estavam ocupados, o que é completamente comum em qualquer hospital público de São Paulo, em qualquer noite do ano. E fiquei deitado naquele corredor com as luzes do teto e o ruído constante do hospital ao redor. E me permiti pela primeira vez naquela noite sentir a dimensão real do que havia acontecido. Meu filho havia me pedido para ir embora de casa, e eu havia ido, e estava ali. Adormeci em algum momento e acordei com a claridade entrando pela janela alta do corredor. Devia ser umas 6 da manhã. Uma médica de jaleco branco com o nome de crachá, que eu não consegui ler daquela distância, veio me examinar. Checou os exames feitos à noite, disse que minha pressão estava em níveis aceitáveis e que eu poderia receber alta pela manhã. Depois, com um tom levemente diferente. Ela perguntou se eu havia doado sangue alguma vez ao longo da vida. Eu disse que sim, várias vezes. A Forjacal tinha campanha anual e eu participava sempre desde os anos 90. Ela anotou algo no prontuário e disse que passaria meus dados para a equipe do Hemocentro. Não expliquei mais nada.
Por volta das 8 da manhã, uma enfermeira se aproximou. Ela se apresentou como Raquel, tinha uns 40 anos, rosto simpático, mas expressão séria, e carregava um tablet. Ela puxou uma cadeira e sentou ao lado da minha maca, com a postura de quem vai ter uma conversa que importa. Seu Antônio, ontem à noite, durante os exames de rotina, os nossos sistemas identificaram algo nos seus dados de sangue que é muito incomum. A doutora, Fernanda me passou o seu caso quando chegou aqui para o plantão da manhã. Eu levantei na maca. Tem algum problema? Não é um problema de saúde para o senhor, mas é algo raro. Ela respirou brevemente. O senhor tem um tipo sanguíneo chamado RH nulo. Alguns especialistas chamam de sangue dourado. É considerado o tipo sanguíneo mais raro que existe. No planeta inteiro, há menos de 50 pessoas registradas com esse tipo. O silêncio que veio depois dessa frase durou mais do que qualquer silêncio que eu havia vivido até ali. Nós cruzamos os dados com o sistema do Hemocentro do estado de São Paulo e confirmamos que o senhor havia realizado doações no passado. O sistema antigo não havia cruzado corretamente essas informações com as atualizações mais recentes. Mas ontem, quando seus dados foram inseridos, o cruzamento aconteceu de forma automática. Ela segurou o tablet com as duas mãos, e isso coincidiu com uma situação muito urgente que envolve o senhor. Ela virou o tablet para que eu pudesse ver a tela. Havia um documento com o cabeçalho de uma empresa que eu não reconheci imediatamente. Grupo Veltri Incorporações e Investimentos. Eduardo Veltri. O senhor conhece esse nome? Eu disse que não. Eduardo Veltri é o fundador do Grupo Veltri. É um dos maiores empresários do setor de construção civil e imobiliário do país. Há 12 dias, ele sofreu um acidente vascular cerebral hemorrágico grave e está em coma no Hospital Sírio-Libanês. A equipe médica dele descobriu, durante os preparativos para uma cirurgia delicada e necessária, que ele tem o mesmo tipo sanguíneo que o senhor. Ela fez uma pausa calculada. E o senhor é a única pessoa identificada no banco de dados do estado de São Paulo com esse tipo disponível para doação com acesso imediato. Eu fiquei olhando para ela sem conseguir formular uma resposta. A família dele está disposta a oferecer uma compensação financeira para o doador. Ela rolou o documento na tela. O valor inicial proposto é de R$350 mil. Eu vi o número, R$350 mil. E ficou um tempo me olhando do tablet enquanto eu processava o que aquilo significava. R$350 mil. O apartamento que eu havia comprado com R$45 mil de entrada. O apartamento que agora estava no nome do meu filho. O apartamento do qual eu havia saído na noite anterior com uma bolsa e R$320 no bolso. Disse à enfermeira que precisava pensar. Ela disse que eu tinha até o meio-dia. Fechei os olhos. Quando abri o celular, a bateria estava em 8%. Liguei para o meu irmão Geraldo. Ele atendeu no segundo toque com voz de quem foi acordado e em menos de 30 segundos de conversa, ele estava completamente acordado. Eu contei tudo. A noite anterior. O filho, a rua, o desmaio, a enfermeira, o hospital. E agora isso. Silêncio do outro lado por um momento longo. Twin, ele disse, com o apelido de sempre. Você não assina nada sem advogado. Nada. Foi a coisa mais importante que alguém me disse em muitos meses. Geraldo chegou ao hospital 2 horas depois, com a Conceição ao lado, e ela trouxe uma marmita de alumínio com arroz, feijão, bife grelhado e salada de tomate. Eu comi aquela comida sentado numa cadeira de plástico no corredor do hospital e foi uma das refeições mais significativas da minha vida, não pelo que era, mas pelo que representava. Alguém que se importava o suficiente para fazer aquele gesto. Com a ajuda do Geraldo, entrei em contato com o advogado Dr. Marcelo Aguirre, que tinha escritório na Avenida Paulista e havia sido recomendado pelo contador da empresa do Geraldo. O Geraldo pagou os honorários da primeira consulta sem que eu precisasse pedir. O Dr. Aguirre veio ao hospital naquela tarde. Sentou numa cadeira que a enfermagem trouxe, com um bloco de notas no colo, e ouviu tudo com uma atenção que eu não havia recebido de nenhum profissional em muito tempo. Quando terminei, ele ficou olhando para o teto por uns 20 segundos antes de falar. Sobre o contrato de doação de sangue, precisarei analisar cada cláusula com cuidado antes de qualquer assinatura, ele disse. Sobre o apartamento, há algo importante que o senhor precisa ouvir, ele explicou. Com termos técnicos que ele foi traduzindo para mim ao longo da explicação, ele disse que a transferência do imóvel havia ocorrido em circunstâncias que poderiam ser juridicamente contestadas. Eu havia assinado sem assistência de um advogado, sem plena compreensão das implicações reais do que estava assinando, num momento documentável de vulnerabilidade emocional e financeira. Em termos jurídicos, isso se chama vício de consentimento. Ele disse que não era garantia de resultado, que processos assim têm complexidades e que o tempo de resolução seria longo, provavelmente mais de 1 ano, mas que havia base real para questionar a validade daquela transferência.
Eu respirei de um jeito que não havia respirado em muito tempo. Quanto ao contrato do Grupo Veltri, o Dr. Aguirre passou o restante daquele dia e parte da manhã seguinte revisando cada linha. Fez ajustes significativos. Incluiu cláusulas de proteção médica garantindo acompanhamento por 90 dias após o procedimento. Incluiu responsabilidade integral do Hospital Sírio-Libanês por qualquer intercorrência durante o processo. E, com base numa argumentação técnica sobre a raridade do tipo sanguíneo e o impacto do procedimento na vida do doador, propôs um ajuste no valor da compensação para R$380 mil. A família Veltri aceitou imediatamente, sem negociar. Eu assinei o contrato revisado. No dia seguinte, uma ambulância particular do Sírio-Libanês veio me buscar no hospital estadual. A diferença entre os dois ambientes era a diferença entre dois mundos separados por uma distância que o dinheiro mede em unidades que eu não havia considerado antes. Tudo no Sírio-Libanês era de uma qualidade que eu nunca havia experimentado num contexto de saúde. A equipe que me recebeu era completamente dedicada a mim por aquelas horas, explicando cada etapa, respondendo cada pergunta, tratando meu tempo e meu conforto como prioridades reais. O procedimento de doação supervisionada levou 4 horas e meia. Eu estava consciente durante todo o processo, num estado de relaxamento monitorado, com a pressão sendo verificada a cada 15 minutos. Havia uma janela no meu quarto de procedimento que dava para um jardim interno do hospital, e eu fiquei olhando para aquele jardim durante aquelas horas, pensando em coisas diversas, em nada específico, deixando os pensamentos passarem, sem tentar organizar nada. Fiquei em observação por 24 horas após o procedimento. A Raquel me visitou no segundo dia. Ela havia conseguido folga do seu hospital para passar lá, o que eu não esperava e que me tocou de um jeito que ainda me toca quando penso. 24 horas após o procedimento, o dinheiro foi transferido para a conta que o Dr. Aguirre havia indicado que eu abrisse especificamente para isso, no Banco Bradesco da agência da Rua das Palmeiras. R$380 mil. Eu fiquei olhando para o extrato no celular por um tempo longo num quarto particular do Hospital Sírio-Libanês, num roupão branco, com uma bandeja de café da manhã que incluía pão de queijo e suco de laranja espremido na hora. E pensei no que aquele número significava. Significava uma vida para reconstruir. E desta vez, eu ia reconstruir com cuidado e com clareza. A cirurgia do Eduardo Veltri aconteceu no dia seguinte à minha doação e durou 6 horas. Eu não soube dos detalhes no momento, mas soube depois que havia corrido significativamente melhor do que a equipe médica havia projetado no cenário mais otimista. Ele foi retirado do coma induzido 48 horas após a cirurgia e levou mais 3 semanas de recuperação intensa até poder conversar e se movimentar com alguma independência. Eu, nesse ínterim, havia saído do hospital e estava em Guarulhos, na casa do Geraldo e da Conceição, que insistiram que eu ficasse com eles enquanto me recuperava e enquanto as coisas se organizavam. Fiquei com eles por 3 semanas que foram de uma tranquilidade que eu não havia experimentado em muito tempo. Comi bem, dormi bem, fui caminhando todo dia de manhã cedo pelo parque próximo. E fui, junto com o Dr. Aguirre, estruturando os próximos passos. O processo de contestação da transferência do apartamento foi protocolado na Vara de Família e Sucessões da Comarca de São Paulo em outubro de 2024. O Dr. Aguirre havia reunido toda a documentação necessária, incluindo declarações minhas sobre as circunstâncias da assinatura, registros médicos que demonstravam meu estado de vulnerabilidade no período, e a ausência de qualquer assistência jurídica no momento do ato. Rodrigo foi notificado formalmente. Usou parte do dinheiro para alugar um apartamento de 1 quarto na Vila Clementino, próximo ao metrô Ana Rosa, num prédio simples, mas limpo e bem localizado. Paguei 6 meses adiantados, porque queria a segurança de não precisar me preocupar com aluguel enquanto me reorganizava. Comprei móveis modestos, mas que eram completamente meus, escolhidos por mim, colocados onde eu queria. Comprei um colchão de qualidade porque eu havia dormido em colchão ruim por tempo suficiente. Abri um plano de saúde individual que me cobria de forma adequada. Organizei uma reserva de emergência que ficou separada num investimento conservador. E voltei a procurar trabalho com uma qualidade diferente de energia. Não a energia desesperada de quem precisa de qualquer coisa que apareça. A energia de quem tem base suficiente para ser seletivo. Em novembro de 2024, consegui uma posição de consultor técnico numa empresa de engenharia especializada em manutenção industrial que prestava serviços para múltiplas fábricas da região do Grande ABC. O salário era de R$ 4.500 mensais, com ajuda de custo por deslocamento e plano de saúde da empresa. Era uma posição por contrato de consultoria, o que me dava uma flexibilidade que o vínculo empregatício convencional não dava. E era um trabalho que aproveitava exatamente o que eu tinha de mais valioso. 38 anos de conhecimento prático de chão de fábrica que nenhuma formação acadêmica substitui. O processo judicial seguiu seu curso ao longo dos meses seguintes.
em março de 2025, o juiz responsável pelo caso determinou a realização de uma perícia documental com base nos elementos apresentados pelo Dr. Aguirre. A perícia foi conduzida por um perito especializado em documentos e atos jurídicos, que analisou todos os aspectos da transferência original, as circunstâncias em que ocorreu e o conjunto de evidências apresentadas. O laudo da perícia confirmou o que o Dr. Aguirre havia argumentado desde o início, que a transferência havia ocorrido em circunstâncias que configuravam vício de consentimento, com ausência de assistência jurídica independente para o transferente, em contexto de vulnerabilidade emocional e econômica documentada, e sem plena compreensão das consequências permanentes do ato. A sentença determinou a anulação da transferência e o retorno do apartamento ao meu nome. Rodrigo recorreu, como o Dr. Aguirre havia previsto que aconteceria. O recurso foi analisado e negado em julho de 2025. O apartamento voltou a ser meu no registro de imóveis da comarca de São Paulo. Eduardo Veltri se recuperou completamente. Soube disso através do Dr. Aguirre, que recebeu uma comunicação formal do advogado da família Veltri alguns meses depois do procedimento. Ele havia retomado gradualmente as atividades profissionais e estava bem. A família havia enviado uma carta de agradecimento que chegou por courrier, numa tarde de outubro de 2025, num envelope de papel grosso com o logotipo do Grupo Veltri no canto superior esquerdo, assinada pelo próprio Eduardo de próprio punho. Eu li aquela carta mais de uma vez naquele dia, e a guardo até hoje numa gaveta da minha escrivaninha. Mas o que veio depois da carta foi algo que eu não havia previsto. O Eduardo Veltri pediu, através do advogado, para me conhecer pessoalmente. Nos encontramos num café discreto na Avenida Faria Lima, numa tarde de outubro de 2025. Ele chegou sozinho, sem assistente, sem equipe, o que me surpreendeu dado o nível de quem ele era. Era um homem de uns 68 anos, mais alto do que eu imaginava pela descrição, cabelo completamente branco, olhos escuros e diretos. Cumprimentou-me com um aperto de mão firme e um olhar que avaliava e reconhecia ao mesmo tempo. A gente conversou por quase 3 horas naquele café. Ele me contou do momento em que acordou do coma. Disse que havia pedido para saber quem era o doador assim que foi capaz de fazer perguntas coerentes. Que quando lhe contaram que era um técnico industrial de 63 anos, que havia sido expulso da própria casa pelo filho e havia desmaiado numa calçada de São Paulo, ele ficou em silêncio por um tempo longo pensando naquilo. Eu já precisei de muitas pessoas ao longo da minha vida, ele me disse naquela tarde, com as mãos em volta da xícara de café. Para construir o que construí, para superar o que superei. Mas nunca foi assim. Nunca foi tão literal e tão direto. Uma vida que precisou de outra para continuar sendo. Quando aquela conversa chegou perto do fim, ele me fez uma proposta. O Grupo Veltri estava desenvolvendo um projeto interno de manutenção industrial para suas próprias unidades. Um projeto que estava em desenvolvimento há 2 anos, mas que ainda não havia encontrado a pessoa certa para coordenar. Ele precisava de alguém com experiência técnica real, não apenas teórica, alguém que conhecesse o chão de fábrica de dentro, que soubesse o que as máquinas precisam porque havia vivido isso durante décadas. O cargo coordenaria uma equipe de técnicos em 2 unidades. Combinava trabalho de campo com gestão operacional e o salário era de R$12.000 mensais com todos os benefícios de uma empresa daquele porte, incluindo plano de saúde premium, carro da empresa e participação nos resultados. Eu olhei para ele e pensei em tudo que havia acontecido desde aquela noite de setembro. A poltrona, a televisão desligada, a rua, a praça, o chão, a enfermeira Raquel de joelhos ao meu lado, o hospital estadual e o hospital particular, o Dr. Aguirre, o Geraldo e a Conceição e a marmita com bife. O processo judicial, o apartamento de volta ao meu nome. E agora isso, disse que sim. Comecei a trabalhar no Grupo Veltri em novembro de 2025. Minha equipe tem 8 técnicos de manutenção com experiência variada, todos selecionados por mim em entrevistas, onde eu procurava exatamente o que o Silvio Marques havia procurado em mim décadas antes. Alguém que tinha coragem suficiente para aparecer e honestidade suficiente para trabalhar de verdade. Atendemos 2 unidades da empresa, uma em Guarulhos e outra em São Bernardo do Campo, e eu alterno entre as 2 com um carro da empresa, uma Hilux branca que eu ainda acho surreal quando entro nela de manhã. É o melhor trabalho que já tive, não apenas pelo salário, que é mais do que eu havia ganhado em qualquer momento da minha vida, mas porque é um trabalho que chegou a mim pelo caminho mais impossível, que passou pela noite mais difícil, que me encontrou no momento em que eu menos tinha e me ofereceu o que eu mais precisava, ser reconhecido pelo que eu realmente era. Hoje, eu moro no meu apartamento da Pompeia. Voltei para lá 4 meses atrás, depois de um tempo necessário no apartamento da Vila Clementino que me serviu para respirar e reorganizar antes de voltar. Fiz uma pequena reforma antes de voltar.
Troquei o piso da sala por um porcelanato bege que eu escolhi pessoalmente numa loja de materiais de construção na rua Teodoro Sampaio. Pintei tudo de branco limpo. Comprei móveis simples, que são completamente meus, escolhidos por mim, colocados onde eu decidi. A poltrona marrom voltou para o lugar de sempre, perto da janela, do lado da mesinha onde fica o controle. A televisão é a minha, aquela de 42 polegadas que havia ido para o quarto anos antes e que voltou para a sala. A cozinha tem o azulejo branco original que eu coloquei com as próprias mãos décadas atrás. E ninguém vai pintá-lo de cinza nunca mais enquanto eu tiver alguma coisa a dizer sobre isso. Rodrigo me ligou uma única vez desde que tudo isso aconteceu. Era uma noite de junho de 2025. Eu estava jantando. O celular tocou com o número dele. Atendi. Houve uma pausa longa antes de ele falar. Pai. Oi, Rodrigo. Outro silêncio. Eu sei que eu errei. Eu não respondi imediatamente. Fiquei com o telefone na orelha, pensando nas palavras certas. Não as palavras de setembro, cheias de dor ainda fresca. As palavras de quem sobreviveu, de quem reconstruiu, de quem aprendeu que perdoar não é validar o que foi feito. É se libertar do peso de carregar aquilo como combustível. Eu sei que você sabe, eu disse. E quando você estiver pronto para uma conversa real de pai e filho, sem agenda, sem estratégia, me liga, eu vou atender. Ele disse que ia pensar. Desligou. Não sei se esse dia vai chegar. Mas eu sei que a minha parte está feita. Eu acordo todo dia às 6 da manhã. Faço café preto forte no fogão, que é como eu sempre gostei. Sento na poltrona marrom. Olho pela janela para a rua Fortunato Ferraz acordando. E agradeço, genuinamente, por cada coisa difícil que aconteceu. Porque cada uma delas foi necessária para me trazer até aqui. Agradeço pela enfermeira Raquel, que ficou ao meu lado no chão de uma praça às 11 da noite, quando podia simplesmente ter chamado o SAMU e seguido o caminho. Agradeço pelo Geraldo e pela Conceição, pela presença e pela marmita e pelo espaço na casa deles. Agradeço pelo Dr. Daguirre, que foi honesto e competente e não me vendeu promessas que não podia cumprir. Agradeço pelo Eduardo Veltri, que me tratou como ser humano quando tinha todos os motivos para me tratar, apenas como fornecedor de algo que ele precisava. E agradeço pelo Rodrigo também, porque foi ele, sem querer, que forçou o movimento que me devolveu para mim mesmo. Se você está passando por algo parecido com o que eu passei, seja a expulsão do lugar que deveria ser o seu lar, seja a manipulação de alguém que você amou por décadas, seja a sensação pesada e sufocante de que você deu tudo de si e recebeu ingratidão como resposta, eu quero que você ouça isso com atenção. Isso não define quem você é. Isso define quem eles são. O que define quem você é o que você faz depois. É como você se levanta. Com que dignidade você continua caminhando quando o chão some debaixo dos seus pés? Você vai continuar. Eu sei disso porque eu precisei acreditar nisso quando estava literalmente no chão de uma calçada de São Paulo. E estou aqui. Antes de terminar, preciso te pedir uma coisa muito importante. Se você chegou até o fim desse vídeo, se essa história te tocou de algum jeito, se você conhece alguém que está passando por algo parecido e que precisa ouvir que tem saída, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Não para mim, para ela. Escreve aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo agora. Eu leio todos os comentários, sem exceção, porque cada cidade que aparece aqui embaixo me diz que tem uma pessoa real do outro lado que ouviu essa história até o fim, e isso importa. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora, clica no sininho para não perder nenhuma história. Dá o like no vídeo se você acha que ele merece ser visto por mais gente. Cada like ajuda essa história a chegar em quem precisa dela. Meu nome é Antônio Ferreira Lopes, tenho 63 anos. Moro em São Paulo, no apartamento da rua Fortunato Ferraz, no bairro da Pompeia, que é meu de direito e de fato, e que nunca mais vai sair do meu nome enquanto eu tiver fôlego para garantir isso. Obrigado por ter ficado até aqui. Um abraço grande, com carinho e fique com Deus.